Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Satisfação grande estar aqui com vocês, mas pelo esse convite, né? Fico muito grato em poder compartilhar um pouquinho do meu aprendizado aí nesses anos de extensão rural, junto principalmente a pequenos agricultores. E um convite que me foi feito é para falar um pouco sobre alimentação, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que nós tivemos situações bastante difíceis, situações bastante inovadoras, né? Tivemos que adaptar esse novo normal. E aí, a questão da alimentação é um fato bastante difícil nessa questão, muito do que nós vivemos hoje, e nesse passo de pandemia, né, talvez tenha sido pior para alguns, para muitos, principalmente aqueles que de baixa renda, onde tem uma alternativa bem pequena de diversidade de alimentos. Mas eu quero voltar um pouquinho para falar para vocês sobre a questão de segurança alimentar, e talvez algumas pessoas, nosso público aqui, não tenha conhecido, né, a gente fala antigamente, tem um nome, assim, uma forma meio saudosista, né, de se falar que antigamente tinha formas diferentes de alimentos mais saborosos, que a gente tinha a família muito mais reunida diante da mesa, a família se reuniam para produzir alimentos, processar alimentos. Isso era bastante verdade, claro, uma conjuntura muito diferencial, uma conjuntura muito mais próxima ao rural, mesmo nas grandes cidades tinha uma conotação ainda bastante ligada à área rural. Isso se começou a perder ao passar dos anos por vários fatores. Um deles que eu julgo é a facilidade do acesso à gôndola do supermercado. A gôndola do supermercado, né, ela traz algumas facilidades e cria também muitos vícios. E esses vícios nem sempre são tão benéficos, porque ele acaba criando rotinas, essas rotinas que são nada saudáveis. A gente acaba primando pelo sabor, simplesmente, e perdendo muito ali do que é qualidade, do que se institui como saúde do corpo, né? Quando eu vivia na área mais próxima à área rural, na pequena cidade, eu passava algum tempo, às vezes, no sítio que minha avó morava, e lá eu podia perceber que existia uma grande fartura de alimentos, uma diversidade enorme. E não só na minha avó, né, mas também nos vizinhos, que você percebia uma horta sempre, uma quantidade de alimentos bem bacana. Claro, tinha o gado, você tinha os capados, né, que é os porcos, você tinha cabrito. Então, existia uma fonte de proteína animal bastante interessante também, que estava ali, e que muitas vezes ele era compartilhado com os vizinhos. Porque, por exemplo, quando matava-se a novilha, você não comia sozinho, você tinha um freezer para isso, né? Então era dividido entre eles. Matava um porco, normalmente também você não tinha essa capacidade de armazenar toda em latas de banha, né? Então se fazia o rateio, a divisão disso entre as pessoas. E eu percebi que isso foi se perdendo ao longo dos anos, principalmente por uma coisa simples. As pessoas começaram a ter o alimento industrializado, armazenado por mais tempo em suas casas, que isso é vantajoso, também, não tenho dúvida, não é tudo do mal, né? Só que nessa condição, as pessoas iam uma vez no mês para a cidade para fazer compras, e essas compras elas eram feitas, você comprava coisas que normalmente não tinha no sítio, né? Você comprava ali refrigerante, você comprava massa de tomate, comprava macarrão e várias outras coisas ali que você passava um mês. Mas a comida do dia a dia, você tinha aquele complemento com bastante alimentos produzidos na horta, né? Era mandioca, era milho verde, tinha sempre milho verde, você tinha uma quantidade grande de verduras, né? Alface, almeirão, batatas diversas, você tinha ali eu lembro bastante que assim, os tubérculos, né? Cenoura, beterraba, então você tinha uma quantidade grande de alimento sempre produzindo, abóboras principalmente, de uma forma muito diversa.
Ovo era uma coisa bastante também presente, e galinha, né? Todo mundo tinha galinha no terreiro, tinha ovo sempre, fazia esse bolo, pães. Perceba que, com o passar dos anos, a dificuldade de você produzir galinha ficou muito grande, porque tinha que produzir milho para as galinhas comerem, né, que era o alimento principal. E esse milho, normalmente, ele era plantado de milho que estava da roça passada, da safra passada. Esse milho ficava ali, nas espigas mesmo, né, na palha ali, dentro do paiol. Você ia no paiol, na tulha, onde armazenava os alimentos, você tinha abóboras, coisas lá guardadas, né, saco de feijão, saco de amendoim, e tinha ali o milho. E o pessoal pegava esse milho, debulhava e plantava no ano seguinte. Com o advento da modernidade também na área rural da produção, a chamada Revolução Verde, começa a chegar ali produtos como híbridos, como milho híbrido, né? E era moderno o produtor plantar o milho híbrido. E esses milho híbrido com tecnologias mais avançadas, eles tinham um pacote de produtos que precisavam ser colocados para você ter uma produção. Por exemplo, você tinha que usar os produtos, a gente chama adubos solúveis, que é nitrogênio, fósforo e potássio, tal do NPK, usar coberturas, né, que a gente colocava nas plantas, nitrogênio, sulfato de amônia, para que a planta pudesse produzir. Porque aquela semente era uma semente que tinha uma alta produtividade, mais que a semente crioulas que eles utilizavam naturalmente ali, semente que todo mundo tinha há tempo passando, de gerações ali. Essa semente nova, muitas vezes você não podia plantar ela para tirar o F1, o filho dela, você tirar essa semente e plantar de novo, porque ela não tinha a mesma característica da mãe, porque ela era um híbrido, e esse híbrido, quando ele ia produzir, ele tinha uma diversidade grande ali, e nunca ia reproduzir a qualidade da mãe. Então, acabava que não aguentando, não produzindo bem, a planta ela tinha uma produtividade, às vezes, que não chegava nem até o final a produção. Isso por quê? Por causa de um pacote tecnológico, e as pessoas começaram a assumir isso cada vez mais, e começou a deixar de usar suas sementes. Esse pacote tecnológico, ele era relativamente caro, você tem que comprar o adubo, você tem que comprar a semente, você tem que comprar todos os inseticidas que utilizavam ali, que as plantas já não eram mais tão resistentes às pragas e doenças, né? E as pessoas começaram a entender que criar galinha era complicado, porque criar galinha você teria que produzir milho, tal, e milho é caro. Aí eles começam a fazer a conta e a facilidade de acessar o supermercado leva a crer que fica muito mais fácil eu ficar produzindo leite ou café, alguma coisa, e não criar galinha. Quando eu preciso de galinha ou ovo, eu vou no supermercado e compro. E eu, como extensionista, fui treinado a certa época da minha formação como fazer um sistema onde você tinha uma grande porcentagem da propriedade, ela é como se fosse uma indústria muito especializada. Então, a pessoa ela deveria focar no leite, então ela tinha que 70%. Nossa, e acho que tinha caído. Desculpe que aqui, às vezes, é rural, as coisas caem, gente. Então, eu tinha que ser especialista. E interessante que nesse fator de ser especialista, ele deixava de produzir as coisas, porque pensava, eu ganho dinheiro com especialização e vou... Quando eu compro tudo que eu preciso, claro, eu vou diminuindo a minha diversidade de alimentos também. Eu acabo comprando as coisas que estão os processados, ultra. Quando o consumidor, esse agricultor ou outros começam a ir nas gôndolas do mercado, é muito atrativa, muito bonito, tem cores fortes, tem frases bonitas, né? Então, dá apetite de olhar, muitas vezes, a embalagem de algumas coisas. E isso acabou criando, você vê pelos dados hoje mundiais aí, a quantidade de jovens obesos, a quantidade de pessoas morrendo com infartos e com uma diversidade de doenças, de câncer, tudo mais. Muito dos estudos mostram que isso é por uma questão da alimentação, né? Estou na conexão aqui, acho que estou, né? Acho que não deve ter caído, não. Desculpa se caiu, gente. Não entendo muito bem dessas coisas, dessas plataformas, às vezes. O que acontece?
Com essa diversidade baixa de alimentos e utilizando ultraprocessados, você estava comendo poucas fibras, né? Acaba comendo uma quantidade grande de açúcar e gorduras trans e tudo mais, e nesse fato as pessoas começam realmente a ter uma alimentação muito, que o pessoal chama, alguns autores, né, de algumas publicações, falam com alimentos sem alma. Alimentos sem alma são aqueles ultraprocessados, processados, que não têm mais características do que está sendo, que não tem características mais com aquilo que se iniciou a produção. Muitas vezes você não sabe o que está comendo, porque você vai ler nos rótulos, aquele produto realmente não existe. Não está ali, ele é uma formulação de várias coisas, de vários componentes para criar aquele tal alimento. Então, você não tem uma cenoura, você não tem ali uma beterraba, você não tem uma alface, né? E isso acaba trazendo consequências inúmeras para a saúde nossa, e aliado ao tabagismo, aliado a um coeficiente de vida muito menos dinâmica, né? A gente acaba não saindo tanto, não trabalhando tanto, ficando muito fechado no escritório e tudo mais. Então, você vira o quê? Vira um ser alimentado quimicamente. Isso é fato. E quando a gente começa uma nova onda, agora, né, a gente tem, com acesso dentro da internet, de todos esses meios de comunicação, a gente vê uma nova onda, as pessoas começando a falar em alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis são alimentos com vida. Eu digo para as pessoas que nós temos vida porque consumimos vida. Em algum momento, né, essas vidas estavam ali, era uma planta, ela teve todo um processo biológico de vida, e nós consumimos isso e transformamos em vida. Então, o fato é esse, é o alimento que nós estamos falando aqui, saudável, né, que tem a característica de estar ali no campo, que ele vem até você depois por vários processos, alguns processados de algumas maneiras até coerentes, não superprocessados, industrializados de maneira a perder a característica inicial, são alimentos que preservam, de certa maneira, a vida. Quando nós temos uma cadeia de produção onde ele traz a facilidade no alimento e a modernidade dos fast food, né, que é rápido, essa dinâmica, a gente nunca olha, acaba não olhando para o que está comendo, e só pelo sabor. E sabor não quer dizer que é a vida, isso, não é? Que há nutrientes que vão te alimentar de fato. Isso não são coisas que vão acontecer de uma maneira muito real. A gente vai estar transformando todo aquele alimento em mais alimento para o seu corpo, que vão alimentar as suas células. O que eu tenho percebido é que as pessoas, às vezes, falam assim, tudo bem, nós temos uma característica aqui, nós estamos buscando alimentos saudáveis, os alimentos orgânicos, é uma onda bacana e tal, mas para quantos isso está disponível? Para quantos esse alimento orgânico ele está disponível? Quantos você vai comprar mais caros no mercado? Mas ele, para produzir, é mais caro? Será que realmente é mais caro aquele tomate, aquela cenoura que você vai buscar ali? Ele é mais caro para você, consumidor final, quando a produção? Nem sempre. O que acontece são nichos de mercado que têm muitos atravessadores, né? Não é do produtor diretamente, porque esses produtos, em sua essência, tornam-se muito mais baratos pela forma da produção que ele é feito, pela a dinâmica agroecológica que se dá. Ele acaba sendo um alimento com menor risco e muito mais barato de produção, até você conseguir acertar a mão de obra, tudo isso. Então, quando você tem uma grande cadeia que pega lá, já interrompe na produção, saiu da porteira do agricultor e já não tem domínio mais, já passa por 2, 3, até chegar no supermercado, chegar a você, consumidor, chega muito mais caro. Esse produto não está acessível. Esse alimento com vida nem sempre está disposto ali na prateleira, onde os consumidores possam acessá-los e consumir com qualidade. O que me leva a crer que nós precisamos mudar uma política de acesso a alimentos saudáveis. Precisamos fazer essa mudança, precisamos fazer uma luta contra isso, precisamos buscar esse mecanismo de alimento saudável. E como fazer isso, né? A pergunta que vale 1 milhão. Como fazer isso?
É entendendo o que você está comendo, é questionando o que você está comendo e buscar, de fato, mecanismos apoiando produtores, apoiar a agricultura familiar, que produz alimentos de qualidade, para que ele possa chegar a você por um preço justo. Justo para quem produz e justo para quem consome, para o cliente final. Isso é totalmente possível que aconteça. Isso é uma situação que pode acontecer. Os estudos mostram isso, que quando você quebra essas cadeias, que você tem investimentos de governo, fomentos para isso, é possível você ter cestas agroecológicas que são entregues em casa, as feiras dos bairros, o próprio supermercado não precisa ganhar tanto em cima disso. Pode-se criar políticas para isso. Deixa eu ver se estão mandando algum recado para mim aqui, que eu não estou... ok. Não, está tudo ok. Quando a gente fala nessa questão de desejo de alimentar, não é falta de informação, não. Talvez 15 anos atrás seria falta de informação. Hoje não é falta de informação mais. A informação está aí. Você sabe o que comer, o que não presta, que é gostoso. Mas ele come. Tudo bem, é escolha sua. Eu falo para as pessoas, às vezes, que mal faz tomar uma Coca-Cola de vez em quando, que mal faz fazer isso, mal faz tomar um veneno. Veneno pouco não faz mal para ninguém. De vez em quando, uma vez ou outra. Agora, quando cria-se rotina disso, tomar um refrigerante todo dia, antigamente tomar refrigerante estava comentando logo no final de semana. A gente tomava açúcar quando tinha a semana toda, final de semana era de refrigerante. Que mal faz ter isso de vez em quando? Nenhum. O problema é que a gente muda, inverte todos os processos, né? Talvez que a gente tenha que fazer, a sociedade está mais organizada para questionar e lutar por essas mudanças. Agora, recentemente, o estado de São Paulo acabou praticamente, diz que mudou, mas está acabando, vem acabando com a Casa da Agricultura, né, que é um órgão de extensão rural que apoia o pequeno agricultor. O Instituto de Terras, que apoia, que trabalha com os assentados de reforma agrária também, está sendo destruído. E a sociedade está nem aí para isso, não sabe o que significa isso. Ele não entende que esses órgãos, muitas vezes, é que dão apoio às Embrapas. A Embrapa, por exemplo, Meio Ambiente, a Embrapa Agroecologia, é isso aqui perto das outras Embrapas, dos outros setores que trabalham na área do negócio. Meus amigos pesquisadores, lá para fazer um trabalho de pesquisa, para desenvolver algo para o agricultor familiar, nossa, é uma briga, é uma luta para conseguir algum recurso para fazer um trabalho. Enquanto para o negócio, tem trocentos investidores fazendo isso, né? Uma lógica. Que é papel de quem fazer isso? É do governo. Nós pagamos impostos em todos os alimentos, é justamente para voltar isso para a sociedade. Então nós não devemos fazer uma luta para que os agricultores familiares possam produzir alimentos saudáveis, que eles fiquem dentro daquele roteiro que a gente chama de proximidade, que não precisa vir para o Ceasa de São Paulo, para voltar lá para 400 quilômetros, muitas vezes, lá no final do estado, ou no outro estado, muitas vezes. Olha que logística que se tem, né, que perda de energia tão grande, por conta de quê? Porque há um processo arcaico foi estabelecido e ninguém muda isso. E a sociedade não está nem aí. Ela vai lá olhar, o orgânico é bacana, mas é caro. Mas por que é caro? É mentira que ele é muito mais caro para produzir. Isso é muito relativo. O alimento agroecológico é muito mais barato, porque você, claro, se pensar, um canteiro de cenoura de 10 metros, ele produz, sei lá, 30 caixas. O mesmo canteiro, os sistemas convencionais, né, diversificado com agroecológico, ele vai produzir talvez uma 10ª parte disso. Só que nessa mesma área, onde tem a cenoura, que produz uma 10ª parte da outra, ele produz milho, ele produz feijão, ele produz quiabo, é uma quantidade enorme de diversidade. Então, por metro quadrado, por centímetro quadrado, ele tem mais produtividade de alimento. Vou controlar aqui meu tempo. Então, a gente tem que pensar que existe uma alternativa bastante bacana para que possamos fazer umas mudanças, mas a sociedade tem que conhecer isso, a sociedade tem que ir atrás disso. Estamos falando das PANCs agora, né? As plantas alimentícias não convencionais. É simples. Nossa, beldroega, serralha, coisas que a gente buscava no café, na plantinha de café para comer em casa, as pessoas não sabem nem sabor tem.
que são matos que estão aí. Ele prefere comer uma alcachofra, que é um sabor... Pô, mas não tem ideia de sabores que estão no quintais. Uma capuchinha, que você pode plantar num vaso dentro de casa. Existe inúmeras alternativas. A culpa é de quem? Da sociedade que está comendo mal, porque ela cria esse sistema, ela não apoia o agricultor familiar. A sociedade dá as costas para a agricultura familiar. Não luta por ele, e é ele que põe um alimento saudável, muitas vezes, na sua mesa, do que os milhos ultraprocessados que vocês consomem aí. Bem, eu sou bastante Caxias, eu estou nos meus 20 minutos, 21 já, passaram-se um pouco. Vou abrir para perguntas aí, pessoal, e interações, e sugestões e críticas, por gentileza, fiquem à vontade. Eu acho que eu vou conseguir me estabelecer aqui para mim, tudo muito novo. Estou aberto aí. Minhas auxiliares, pessoas que estão me apoiando, se puderem me ajudar também, está tudo correto. Não sei onde aparecem as perguntas aqui. Vou digitar aqui. Não sei onde é o chefe. Está aqui, peraí. Ah, eu achei já. Alexandre Fraga, dando boa noite. A Beth, que mora ali também, dando boa noite. A Sueli pergunta o seguinte: antes era bem mais comum alguns vegetais que ficavam mais tempo na fruteira. Começarem a brotar. Hoje está mais raro. Pois é, antigamente, assim, nós tínhamos alimentos, eles tinham menos nitratos, menos adubos químicos, né? Então, eles tinham uma perseverança de se manter vivos por muito mais tempo. Você pega um alface orgânico, hoje mesmo eu colhi um alface orgânico, quantos dias ele vai aguentar, né? Até você começar a perder as suas características. Eu te garanto que o triplo do tempo que um comum que você possa consumir aí nas feiras tradicionais, nos supermercados tradicionais, porque ele logo ele começa a desmodelar, né? Como, por exemplo, tomate, né? Os tomates bonitos, tal, que você compra, tem uma variedade que ele é muito mais durável, tudo isso, pode até ser. Só que se você come aqui, tem muito sabor de água, é xoxo, não tem gosto legal, não é um sabor que tem aquela condição no produto orgânico. Então, há uma diferença real em produtos que são produzidos em sistemas convencionais com adubos químicos e no orgânico, não tem dúvida, o sabor é outro, né? BRICS, tudo isso, é uma diferença bastante interessante para quem não provou e comparou isso ainda. A Miriam Silva do Carmo fala, concordo com você, Jefferson, seria bem legal falar um pouco de hortas verticais. Dá para ter em apartamento? Rapaz, dá para ter tudo em apartamento. Se pensar, dá para ter em coisa de produção. As plantas, elas precisam, vamos dizer, em média, aí, 4 horas de sol dia, né? Você teria que ter pelo menos isso para poder fazer a fotossíntese, para que ela possa conseguir se nutrir com a umidade perfeita, tudo isso. O que se faz? Quando você não tem luz, porque o lugar que você quer colocar essa planta, ela não está propensa àquilo, não tem luz, é muito escuro, você leva a luz para lá. Sabe, é bacana você levar a luz. Eu assisti no Mad Max uma vez, eu vi, cara, os caras levam luz. Então você pega muitas vezes o papel alumínio, coloca alguma coisa de madeira, num quadro, alguma coisa assim, e você reflete a luz de um lugar que está, igual a gente brincava de espelhinho quando criança, sabe? Você reflete para aquele lugar, você está mandando luz para lá. É bem bacana isso. De forma vertical, dá para você colocar várias coisas. A planta se adapta, a natureza é fantástica. Você coloca um pé de couve, né? Mesmo num tubo que você coloca, você fura ao lado, horta verticais, muitas vezes são isso, tá? O pessoal pode pensar horizontais e verticais, de qualquer jeito que você possa colocar, de qualquer forma que você inventar. Ela, na vertical, por exemplo, quando você coloca nos tubos assim, ela sai pelo lado, vai embora. Se você coloca de forma vertical, ela vai embora, na horizontal, ela vai embora do mesmo jeito, ela se adapta muito bem. Então, existe qualquer maneira, tanto vertical como horizontal, dá para ter extrema produção. O que tem que cuidar, normalmente, que eu falo para as pessoas, é o excesso de carinho.
as pessoas matam muita planta por excesso de amor, muita água. E excesso de água é pior do que seca, porque apodrece a raiz, você não tem ali uma condição de umidade assim, desejável, ela está muito acima do desejável, não tem oxigênio, a planta não consegue fazer os metabolismos que deveriam para absorver os nutrientes, então desequilibra tudo. Então, excesso de água, para algumas plantas, é fatal. Então, manter aquele termo de umidade, né, que você sente que está com os dedos ali, que você não encharca, que não está encharcado. Então, cuidado com... É preferível uma planta mais seca do que ela encharcada, tá? Então, dá para plantar muitas coisas. Outra, que tipo de... por exemplo, você pode fazer os seus compostos na sua casa. Eu acho um crime, nos dias de hoje, as pessoas não separaram o lixo. Para mim, isso é uma coisa absurda já, né? Com tanta informação, as pessoas não separaram o lixo. Meus amigos, as pessoas que me conhecem, eu sou crítico nisso, que eu separo o lixo onde eu vou e tal. Separar o lixo é tão simples, não é porque não tem o lixo que não passa na minha cidade, o tal do caminhão coletor que separa, seleciona o lixo lá, ecológico, que eu não posso fazer a minha parte. Entende? Pelo menos se limpar. Você vai usar um mastomate lá, todo processado, que vai ter que usar quando tem outra situação. Pô, lava aquilo, joga o restinho dentro ali de onde faz o molho. Não é misereza, não. É o fato de mandar aquilo limpo pro lixo. E no lixo seco. São coisas simples, fáceis de fazer. Qualquer um aprende a fazer isso, né? Bastante... separar o lixo é crucial e, consequentemente, você ter o material das podas, das coisas que você usa ali, você corta as folhas, fazer um minhocário, isso também é tranquilo, uma composteira dentro de casa que não fede nem nada, né? O Fábio Muniz, existe algum dado de quanto, eu estou ficando sério, quanto uma unidade familiar pode economizar financeiramente produzindo suas hortaliças em casa, no caso de uma família de 3 pessoas? Fábio, eu não tenho esse elemento, então não posso precisamente falar isso, não. Você pode ter uma diversidade, 3 pessoas, depende do seu consumo, né? E do tamanho da área que você tem. Se você mora em uma casa que tem um quintal bom, dá para produzir muita coisa, né? Você pode colocar ele da forma horizontal, vários tipos de tubos, né, para perto do muro, vamos dizer assim. Você pode fazer ali perto do solo que você tem. Então, dá para criar uma diversidade grande. Por exemplo, couve, né? Couve é uma coisa fantástica. Se você planta vários pés de couve, planta 10 pés de couve, nossa, você vai comer couve todo dia, ele vai brotando, vai brotando. Você planta, estava plantando o pessoal hoje lá na fazenda, como é que chama, meu Deus do céu? A rúcula, por exemplo. A rúcula você corta, ela brota, você corta salsinha, cebolinha, essas coisas todas você consegue... deixa eu ver se eu mandando um recado aqui. Você consegue fazer de forma tranquila, tá? Produzir, não sei de falar, quantificar, mas que você vai conseguir produzir mais qualidade de vida e muito mais alimento, um custo muito menor, eu tenho certeza disso. Talvez você consiga achar, por exemplo, mecanismos, né, que se adequem mais à sua forma, Fábio, de produzir ali. Mas hoje na internet, hoje você acha em todo lugar, né? Eu posso dar algumas dicas depois, pedir aí, a gente passa algumas cartilhas, que é possível produzir bastante alimento em qualquer lugar, dentro do apartamento principalmente, né? Aquelas floreiras, tudo. Capuchinha é uma flor bonita para arrebentar, se vai bem em todo canto, né? Você pode produzir capuchinha, uma salada fantástica, moringa oleífera, dá para você plantar em vasos, né? E produzir isso. Orapronobis, não precisa nem cuidar muito, ela tem uma quantidade grande de folhas com resistências fantásticas, tem espinho também, né? Mas ela é uma planta bem gostosa de se ter, gostosa para se comer. Plantar pé de couve, por exemplo, planta um pé de couve em cada vaso. Tem vasos aí de 25 centímetros, né, de diâmetro e tal, e com 25, 30 centímetros de profundidade, ou um pouco mais, quer dizer, quanto mais volume de terra tiver, melhor, porque você vai ter mais volume para consumir ali alimentos, né? Mas pode planta lá 10 vasos de couve, planta repolho, planta o que for, é totalmente possível. Isso não tenha dúvida. Alimento hoje, gente, não é falta de informação, é falta de atitude. Falta de atitude total. Não é porque o cara não tem informação. Vai na internet, você acha tudo bem ensinando, fazendo, plantando, mostrando. Semente você acha, compra em todo lugar, vai buscar. Por que não produz alimento? Falta de atitude.
Não falta de mais nada. Se você tem vontade de se alimentar melhor, quer mudar, você faz isso. Não precisa falar isso para você, eu vim aqui para fazer 20 horas, 20 minutos para te convencer disso, se tem vontade, faça. Né? Eu sempre digo assim, quando fazer a mudança? Né? Ontem. Ou você está atrasado, ou você já está atrasado, né? Porque às vezes a gente pensa que as coisas elas são muito dinâmicas, e são realmente, a gente não percebe o tempo passar. Porque o hoje nada mais é que o passado de amanhã. Simples, você já está atrasado, então podemos fazer diferenças, e as diferenças faz com as mudanças aí. A Sueli, gosto de plantar, mas tenho que admitir que formiga é o meu maior desafio. Então, existem formas de você controlar a formiga também, inúmeras formas de controlar a formiga. A formiga, principalmente a saúva, que é o problema que as pessoas falam tanto, que é a formiga cortadeira, entenda seu inimigo. Vai entender o que é formiga saúva, o que ela consome. Ela consome o fungo que está dentro da panela. Né? Aprende isso, entendendo a formiga, você vai querer como controlar ela. Existem sistemas, formas, fala que formiga é igual sem terra, não respeita a cerca, não. Você controla, o vizinho não controla, ela vem. Né? Cria um ambiente favorável para ela. Há inúmeros mecanismos para isso, que não precisa ser veneno. Tem formas e formas de controlar a formiga. Às vezes você não consegue acabar com ela, mas pode conviver, de certa maneira, com ela, impedindo que ela acesse alguns lugares que você possa produzir. Tá? Eu acho que isso que é o. Gente, eu estou jogando meu tempo aqui, sou Caxias nisso, que só vendo. Eu estou com 32 minutos, eu acho que já até as 21 horas, né? Eu estou dentro do meu limite. Alguma pergunta a mais que eu possa ajudar? Talvez tem meu e-mail, acho que deve estar quem quiser anotar aí, pode me mandar perguntas, eu sou sempre disponível, sempre quero ajudar, é da minha característica. Pode colocar para Jeff, J-E, 2 Fs, .agroecologia@gmail.com. Pode mandar, gente, eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo, eu tenho prazer sempre estar contribuindo com informações aí que foram formadas ao longo do tempo, contribuição de várias pessoas. Eu sou hoje a contribuição de várias pessoas, de vários conhecimentos, é o que eu consigo passar para vocês. Ok? Então, eu mantendo meu horário, estou aí fechando. Agradeço a vocês, agradeço toda a turma, todo o apoio. E estamos aí, temos mais amigos para frente, hoje e amanhã. Será um prazer enorme a gente estar assistindo todo mundo, ter vocês aqui. Valeu? Forte abraço para todo mundo. Até mais.